E agora a informação, Zé Paulo, de que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer pela terceira vez o exame do coronavírus, porque outras pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias foram diagnosticadas com o Covid-19. Os 2 primeiros testes do coronavírus no presidente da República, todos sabem, deram negativo, como ele divulgou em redes sociais. Das últimas pessoas que tiveram a detecção do coronavírus próximas a Jair Bolsonaro, o assessor internacional da presidência Felipe Martins, o chefe da ajudância de ordens Major Cid, o chefe do Departamento de Segurança Presidencial Coronel Soares e o chefe do cerimonial Carlos França, todos estiveram na comitiva brasileira que foi para os Estados Unidos. O chefe da ajudância de ordem, esse cara é a pessoa mais próxima do presidente fisicamente, além da primeira-dama. Às vezes até muito mais, assim, convive muito mais do que a própria família do presidente. É o cara que leva o celular do presidente, faz a ligação. É o sujeito que cuida das coisas mais pessoais do presidente numa viagem. Então, assim, é muito provável que o presidente em algum momento acabe tendo detectado aí o coronavírus. É impressionante. Ontem o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez um segundo exame. O primeiro deu negativo, o segundo também deu negativo, mas também é uma dessas pessoas que está tá ali como é que eu diria, no grupo de risco dessa comitiva aos Estados Unidos. Já que falamos aí no presidente, vamos ouvi-lo, hein? Ele discorda de algumas medidas adotadas por governadores. Vamos ouvir o presidente. Algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que o remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, né? Uns fechando supermercado, outros querendo fechar aeroportos, outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, né? A economia tem que funcionar. Ele está certo. Agora vamos ver depois do terceiro teste se ele mantém, né, isso que ele está falando. Agora tem algumas situações curiosas. Portugal, por exemplo, está em estado de emergência, né? E aí o jornal Correio da Manhã conta hoje uma coisa engraçada. Uma senhora saiu de casa, sem motivo nenhum. Ela saiu porque não queria ter a liberdade de andar na rua, né? Em Guimarães. E aí ela foi abordada pela polícia de segurança de Portugal. E disseram a ela que ela precisava voltar para casa, que não podia estar ali. Ela resistiu até que chegou um ponto em que disse: vou porque quero. E não porque a polícia estava mandando. Interessante, agora, Paulo, né? As pessoas resistem mesmo, né? Especialmente as mais idosas, né? É difícil fazê-las compreender, né? Que é preciso ficar em casa, porque as restrições são mais graves ainda para quem tem mais de 60 anos, né? Então é difícil fazê-las compreender. Eu estava ouvindo o relato de um colega nosso também. Tem um supermercado, uma rede de supermercados abrindo entre 6 e 7 da manhã, exclusivamente ou preferencialmente para esse público, né? Anunciando que está abrindo entre 6 e 7 da manhã, especialmente para esse público que precisa continuar fazendo compras. Tem gente que não tem parente, que não tem quem possa ajudar e precisa ir ao supermercado essa hora. E o supermercado lotado de gente ali acima dos 60 anos entre 6 e 7 da manhã. É difícil fazê-los compreender que não podem sair de casa, né? Mas enfim, tem agora muita gente também, viu, Rafael, que resiste por achar que é uma violência aos direitos individuais e tal. Aquela segunda vítima, que é aquele sujeito aqui que é um problema, um paciente problema aqui, que era o marido da primeira doente aqui de coronavírus, primeira paciente, ele circulava na cidade, ele se recusou ao isolamento, a fazer exames e até a dar informações de por onde andou, exatamente porque achava, e agora entrou na justiça, agora esses dias, né, entrou na justiça para interromper o isolamento, que foi determinado por uma juíza, porque ele acha que é uma questão de direito individual, que ele tem o direito de ir e vir, de circular, etc. Enfim, tem para tudo, né? Eu acho que o presidente tem um ponto importante que precisa ser levado em consideração, né? Nós temos de olhar também, enfim, para o que vai acontecer depois dessa crise, porque uma hora ela vai passar. Hoje a gente está falando de 60% do comércio da cidade de São Paulo fechado. Isso é quase que inacreditável, empresas aéreas sem transportar ninguém, enfim, o que está acontecendo com a economia está todo mundo acompanhando, né? Agora, nós temos de acompanhar e tivemos tempo para isso, né?
felizmente, de acompanhar o que é que deu certo em outros países, porque a prioridade nesse momento aqui, qual é a primeira delas? É salvar a vida das pessoas, porque é mais fácil salvar a economia depois do que salvar a vida das pessoas. Vida só tem uma, né? A economia vai dar muito trabalho pelo jeito, mas a gente vai ter de correr atrás e ultrapassar esse momento aqui para que na hora em que a economia volte a decolar, a gente tenha de correr o menos possível. Acho que essa é a receita agora. Mas o presidente tem um ponto importante, né? Uma dose do remédio maior do que aquela que a gente necessita pode matar o paciente. Agora, repito, as boas práticas do mundo todo indicam que o que deu certo ou o que fez com que desse menos errado foi esse isolamento a que nós estamos sendo submetidos aqui no Brasil, em países como o Cláudio lembrou agora, Japão, Singapura, em Hong Kong também. Foi basicamente isso que deu certo. A Itália demorou a reagir, a Espanha demorou a reagir e nós aqui demoramos a reagir, especialmente do ponto de vista federal. Então também fico com uma pulga atrás da orelha quando o presidente começa a criticar ações tomadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Primeiro, são os dois estados com maior volume de casos. Então os governadores tiveram de agir, assim como o governador de Brasília também, tiveram de agir antes dos outros. E é natural que eles estejam alguns passos além de outros estados em que os números de casos não são tão grandes assim. Senão a gente estaria aqui cobrando, por exemplo, por que é que o governo de São Paulo não fez A, por que é que o governo do Rio de Janeiro não fez B, por que é que o governo do Distrito Federal não fez C. Acho que o presidente precisa tomar cuidado, porque o governo federal saiu bastante atrás. Vamos voltar no tempo. Na segunda-feira ele ainda estava falando em histeria, no domingo estava se abraçando com uma galera na porta do Palácio do Planalto, dizendo que se infectasse era problema dele. Ele falou para o Datena isso na segunda-feira, na estreia do 90 minutos, então acho que o presidente precisa baixar a bola um pouco agora, entender que errou e não ficar querendo cutucar eventuais adversários políticos em 2022. Ele tem essa preocupação, né? Isso ficou evidente na entrevista de segunda para o Datena também. Não, porque isso é uma disputa de poder, é uma disputa política. Eu não duvido que seja também. Tudo tem um componente político. Agora, como ele faz para vencer essa disputa política? Ele é quem tem poder na mão. Ele é presidente da República, sendo eficiente, mostrando à população que o país tem um líder, tem liderança, que a população, por pior que seja o momento, pode confiar em alguém, que tem alguém no comando desse barco. E ele só se deu, acho que alertado por outros, ele só se deu conta disso um pouco tarde demais.